coisa assim que eu prestei atenção e vocês não prestaram atenção. Sabe por que o pastor, ele estava aqui todo enrolado hoje? Cara, ele está apaixonado pela pastora. Ele deu uma piscada aqui para ela, desconcertou o cara. Entendeu? Por isso que ele trocou tudo, gente. Vocês não perceberam. Perderam. Glória a Deus, amado. Aleluia. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. E agrada o coração de Deus quando nós somos apaixonados pelas nossas esposas. Aleluia. Glória a Deus, amados. Esses dias eu confesso a vocês que eu estava orando a Deus, e Deus, ele colocou uma palavra muito interessante no meu coração, que está em Lucas capítulo 24. E eu vivi um pouco desta palavra esses dias. Esses dias foi algo interessante na minha vida, porque eu vou pregar aquilo que eu vivi essa semana. Foi algo muito interessante, muito de Deus na minha vida e das pessoas que estavam ao meu redor. Eu aprendi que verdadeiramente quando nós murmuramos, nós perdemos a bênção de Deus. Quando nós estamos prestes a receber algo de Deus e naquele momento se cria um impasse, e a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, e a coisa não acontece na nossa vida. E essa semana eu passei por uma situação que eu fiquei assim, caramba, é Deus purinho. Na segunda-feira eu saí com o diácono Almir, 3 horas da manhã, para ir para o Hospital dos Olhos, uma fila que Deus dava. E a gente lá, firme e forte, começou a entrar. A gente chegamos lá dentro, outra fila. Aí chegou na hora de pegar a bendita senha. Aí o meu bom velhinho, pô bicho, eu vim a primeira vez aqui, tô precisando fazer uma consulta. Aí o garoto olha para ele, meu amigo, por conta do coronavírus, o governo falou que não é pra gente botar mais ninguém aqui para fazer tratamento. Aí, sabe, ele parou assim, cara, eu cheguei, fala aí, amigo, o que aconteceu? Ele, pô, bicho, de novo, vamos sentar aqui. Aí a gente sentou, aí eu fiquei, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos teus filhos. Poxa, a segunda vez que a gente vem aqui, sabe, Senhor, abre as portas. Aí ela chegou, e aí, Joab, como é que tá as coisas? Eu, poxa, minha irmã, a gente não conseguiu de novo. Ela, não acredito. Ela já começou, né? Baixinha, rapaz, toda baixinha é braba, cara. Eu não acredito. Calma, irmã Selma. Calma, irmã Selma. Não acredito, peraí. Não, vamos aqui, Joab. Homem, fica aí, homem. Aí a gente sentou num corredor. E ela, não, Joab, eu não acredito que vocês não conseguiram, irmã Selma. Não conseguimos. Aí passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Aí ela passou um moço assim, ela, moço, o senhor não quer ajudar um velhinho, não? Aí o cara olhou assim, eu já vou voltar, peraí. E subiu daqui a pouco ela, Joab, será que ele vai voltar? Irmã Selma, só tem essa entrada e saída, ele tem que sair daí. Vamos esperar. Aí a gente esperou. Aí o cara voltou. Calma aí que eu vou falar com o diretor. E a gente lá, né? Eu falei, meu Deus, abre as portas, pai. Abre as portas. Daqui a pouco voltou o cara. Me dá os documentos dele. Vamos lá. Aí resolveu. O que eu aprendi disso? A gente não murmurou. A gente aceitou aquele não do cara numa boa, mas fomos orar. Fomos buscar a presença de Deus e conversar com Deus, que era quem poderia nos ajudar no momento. Deus, ele nos ajudou em que forma? Usou a irmã Selma convidou o moço, Deus usou aquele moço sobre a nossa vida.
E para glória e honra de Deus, o diácono Almir conseguiu, já fez os exames, já fez tudo. Dia 17 vamos voltar, fazer outro exame para fazer a cirurgia dos olhos dele. Pode dar glória, porque isso é Deus nas nossas vidas. Quando nós não murmuramos, pode glorificar Deus. Eu aprendi isso nesses dias. Porque muitas vezes nós, como quando vamos resolver alguma coisa, e quando nós levamos um não, a primeira coisa é dizer: pô, esse cara está de brincadeira comigo, esse é um miserável, filho do capeta. As coisas que vêm no nosso coração é a murmuração. E outra situação, o meu filho essa semana, ele bateu com o carro. E eu saí de casa e eu falei: Jesus, será que ele está bem? Como é que ele está? Eu, caramba, como é que está o cara lá? Eu quero ver quem que está errado, porque eu vou fazer isso e vai dar desse jeito e tal. Aí quando eu chego, aí o Kaique: poxa pai, eu bati, o celular caiu, eu fui pegar e tal. Ele: não, cara, tranquilo, tu está bem? Tô. Irmão, e aí, como é que a gente pode fazer? Ele: cara, fica tranquilo, compra só as peças, não vou te cobrar mão de obra. O rapaz era até mecânico. Não vou te cobrar peças do meu carro e do seu, que eu vou fazer. Mas se eu fizesse aquilo que estava no meu coração quando eu cheguei, eu não ia conseguir isso. Essa situação não ia ser revertida em algo melhor para mim. E a outra, amados, é que eu peguei o abençoado que botava entulho do lado da igreja. Peguei o abençoado. Foi algo assim interessante. Gente, a gente brigou com o cara da Columba para o cara tirar, o cara tirou. Aí chega no outro dia, tá cheio de entulho. Eu falei: Jesus, meu Deus, não aceito isso. Como é que esse cara bota esse entulho aqui, como se não fosse nada, a tua casa? Aí fui, peguei o Kaique, voltei. Aí quando eu entrei, vinha um cara com um carrinho de mão e eu não vi. Aí abri a porta, entrei, guardei a Kombi. Aí quando eu estou saindo, eu olhei para o lado. Pô, cara, acho que é esse cara. Aí fui pro carro. Aí o Kaique: eu acho que é esse cara que está botando entulho aí. E pai, quando o senhor estava entrando, que ele vinha, ele parou e ficou disfarçando. Falei: é ele mesmo. Meu amigo, vem aqui, meu amigo. Em nome de Jesus, você tira aquele entulho dali. Você já viu uma câmera que está ali? Você está sendo filmado. Se você não tirar, vai ficar ruim pro seu lado. Pô, cara, me perdoa, eu vou tirar. Ó, eu vou lá na vila, daqui a 10 minutos eu volto. Meia hora eu voltei, não tinha mais nada. Glória a Deus. São situações que parecem ser pequenas, mas são grandes. É quando nós colocamos Deus no meio de tudo, as coisas começam a fluir. Vamos ler o texto em Lucas capítulo 24, versículo 13. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dias, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e brigavam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o receber. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas, os ocorridos esses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto e foi crucificado. Até aí, amados. Esse texto mostra que esses dois discípulos de Jesus saíram de Jerusalém e foram para Emaús. O texto ele continua falando que foi quando Jesus foi crucificado. E ele foi sepultado e colocado no sepulcro. E eu entendi que esse texto ele nos mostra que esses homens, de algo interessante que aconteceu sobre a vida desses homens, que ele negligenciaram a palavra de Deus. Jesus ele dá uma palavra para eles: olha, ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E esses homens eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Emaús significa águas quentes e Jerusalém significa lugar de paz. Ou seja, eles trocaram a paz de Cristo pela tribulação de Emaús. E muitas vezes acontece isso sobre as nossas vidas. E o texto continua dizendo que eles não viram Jesus, e Jesus andando do lado deles, e eles não conheceram a Jesus. Muitas vezes as tribulações que tomam conta de nós nos cega da presença de Deus. E nós começamos a murmurar por situações a qual nós deveríamos orar para que acontecesse sobre as nossas vidas. As nossas vidas é seguida em oração diante de Deus, não diante de tribulação. Em ficar em paz e trazer a paz para dentro de nossa casa, depende de nós, das nossas orações. Esses homens passaram 3 anos das suas vidas andando com Jesus, e no momento mais crucial da vida deles, eles não reconheceram, mas saíram, o texto diz que eles saíram conversando e discutindo. Eles saem discutindo porque Jesus, ele morreu, e depois já tinham passado 3 dias, e ele não voltou como tinha dito que ia ressuscitar. Ou seja, no pensamento desses homens, eles achavam que Jesus ia brigar por Israel. O pensamento deles era completamente diferente, porque Cristo, quando ele morre pelos nossos pecados para nos salvar. Mas nos pensamentos desses homens, coloque os seus olhos no texto aqui no versículo 21, que diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Eles queriam que Cristo lutasse para salvar uma nação. Quando eu ando com Cristo, eu entendo que a gente não guerreia, a gente não luta, a gente perdoa, a gente ora, a gente abençoa, a gente faz a multiplicação sobre a vida das pessoas. E eu posso dizer a você com certeza que esses homens, ao andarem e discutindo, e o texto diz que Jesus entra no meio deles e começa a conversar com eles, e diz: mas olha, o que está acontecendo, por que vocês estão brigando? E eles dizem: eu não acredito. Pô, maior briga aí, maior tragédia aí em Jerusalém. Pô, Jesus, ele foi crucificado, cara. E você não sabe disso. Muitas vezes nós nos preocupamos com a situação de fora e esquecemos com a situação de dentro. Muitas vezes nos preocupamos em achar naquilo que vão pensar e esquecemos daquilo que Deus pensa de nós. A nossa vida de oração, ela tem que ser constante, para que seja abençoado aqueles que tentem nos amaldiçoar.
A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E muitas vezes nós queremos brigar e devolver com a mesma moeda. Não vou orar por ele porque ele não gosta de mim, ele não vai com minha cara também, não quero saber. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Cristo também não ia com o nosso rosto e mesmo assim Ele nos ama. Outrora nós éramos pecadores. Em poder entender daquilo que Deus tem preparado, esses homens viram cura, viram milagre, esses homens viram Cristo ressuscitar defunto, esses homens viram Jesus, Ele curar cegos, esses homens assistiram muitas ministrações de Deus, esses homens viram os sinais que Jesus fez. Quantos sinais nós temos visto Cristo fazer no nosso meio, quantos milagres nós temos visto Jesus adquirir sobre as nossas vidas. Acabamos de orar pela cura, pela vitória da mãe do nosso pastor. Isso é Cristo operando em nossas vidas, através de nossas orações. As nossas orações, ela tem um sentido, sim. Às vezes nós oramos e não vimos acontecer nada, mas está acontecendo. Está acontecendo, é porque Deus Ele está nos forjando, para que quando essa nossa oração que nós oramos durante 10 anos venha a acontecer, nós estejamos maduros para receber. Não adianta nós andarmos com Cristo 3 anos, 30 anos, 40 anos e não entender o significado de uma oração pelo inimigo. É entender que quando alguém entra por essas portas, nós devemos estar de braços abertos, assim como Cristo está para nos receber. É caminhar com Cristo e entender que Cristo não é de guerra, mas Cristo é de paz. É poder caminhar com Ele a todo tempo da nossa vida e entender que nas nossas vidas, o sentimento que tem que sair dos nossos lábios é para abençoar. Muitas vezes brigamos por poucas coisas e deixamos de receber algo grande de Deus. Deixamos de receber aquilo que verdadeiramente nos tem sentido. E vivemos uma vida pequenez. Observamos que acontece algo na vida do irmão, mas não acontece na nossa. Mas por que, se eu faço parte da mesma igreja, por que eu estou do lado dele o tempo todo, por que ele é abençoado e por que eu não sou? Como é a nossa vida de oração? Como é a nossa vida de busca diante de Deus? O que é que precisamos fazer para que melhore algo nas nossas vidas? Às vezes a gente escuta pessoas dizer: irmão, eu estou numa prova, mas é o ano todo eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova. Ô abençoado, tu não vai passar não? Vai fazer faculdade de prova e não vai sair da prova? Não é possível que Deus não mude a situação. Se não está conseguindo, chegue perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus: irmão, pelo amor de Deus, ore por mim, me ajude em oração. Sabe, quando nós oramos junto, a mão de Deus, ela se move muito mais rápido, porque há uma concordância em oração, há um sentimento de um só pedido. No meu começo da minha caminhada, eu orava num canto, a minha esposa orava em outro canto, eu pedia um carro e a minha esposa pedia uma casa. E Deus, cara, eu não sou doido, eu não vou dar uma coisa para um e para outro, não. Tem que acertar e pedir uma coisa justa. Quando a gente começou a entender essas coisas, começamos a orar junto. Você ora com a tua esposa de mão dada, você concorda com a oração dela, ela concorda com a sua oração, porque é assim que Deus ordena a bênção, quando há o encontro, quando há a integração de um pedido. Esses homens andaram com Cristo 3 anos das suas vidas. A Bíblia diz que aqueles homens eram os discípulos de Deus. Eles caminharam com Cristo, assim como eu e você caminhamos com Cristo.
Assim como eu e você estamos em Cristo, assim há dias que nós vamos passar tribulação, mas nós não vamos viver nessa tribulação o ano inteiro. Ela tem que parar, ela tem que cessar. Algo tem que mudar na nossa vida. A presença de Deus nas nossas vidas. Eu não posso guerrear uma guerra do meu irmão se ele não pede a minha ajuda, se ele não está comigo, se ele não quer caminhar comigo. Ele quer caminhar só, e a gente só não chega muito longe. A gente tropeça e fica no meio do caminho. E esses homens, eles conheceram Cristo, sabe quando? Coloque os seus olhos no último versículo, no versículo 35. E diz assim: então os dois, isso mesmo, 35. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Ei, se eu e você não repartir o pão, nós não somos conhecidos por ninguém. Se eu e você não orarmos juntos, se eu e você não estivermos juntos numa só união, não vai fluir. Nós não vamos ver o autor e consumidor das nossas vidas. É no partir do pão que nós reconhecemos Cristo. Esses homens estiveram no monte quando Jesus ele compartilhou os 5 pães e os 2 peixinhos. Esses homens caminharam com Cristo. Às vezes nós chegamos na igreja com um amor à flor da pele, aquele primeiro amor, tudo é festa, tudo é alegria, mas às vezes vão chegando umas dificuldades que vão nos impedindo, tentando nos parar. Mas quando nós lembramos que Cristo compartilhou o pão da vida conosco, amados, não tem coisa melhor do que orar com alguém. Porque se você olhar todo o Antigo Testamento, as vitórias de Israel aconteceu quando as pessoas começaram a orar em unidade. Nós devemos abrir os nossos corações para as pessoas maduras, sinceras. Eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu na fé, porque eu aprendo mais. A Bíblia diz que quando nós éramos menino, nós falávamos como os meninos. Mas agora nós somos maduros, somos homens. Sabe, amados? Buscar a presença de Deus em todo o tempo, em viver a presença de Deus. E entender que Deus, Ele não veio guerrear, mas Deus veio abençoar. E é assim na minha e na sua vida. É abençoar. É abençoar aqueles que verdadeiramente estão passando por dificuldade. É estar na presença de Deus em todos os momentos. Eu entendo que quando esses homens eles saem de Jerusalém e vai para Emaús, esses homens deixam a paz de lado e vão buscar guerra. O que nós temos buscado diante de Deus? Será que o propósito que nós temos de vir à casa de Deus é só vir, escutar um louvor, uma pregação? Ou será que o propósito nosso é de abençoar as vidas? Tem que haver um propósito no nosso coração. Tem que haver uma separação dentro de nós com o mundo. Uma vez a gente estava aqui na igreja, acabou a escola dominical, estava o Dimas, o Ricardo, e eu era auxiliar do Ricardo na classe dos casais. E a gente estava nos preparando para ir embora. E o vizinho dali da frente fazia assim, ó, tô roubando aí. Aí eu, gente, fica aí, porque eu acho que tem alguém roubando aqui do lado. Aí eu fui. Quando eu estou chegando, eu vi daqui o rapaz roubando a esposa do meu sobrinho. Eu, caramba, cara, é a esposa do meu sobrinho, eu vou lá. Aí fui chegando perto.
Aí o cara botou a mão assim, eu falei, caramba, o cara tá armado. Mas eu fiquei olhando, falei, não, ele não tá armado não. Aí ele deixou eu chegar 30 centímetros perto dele. Aí eu abocanhei a mão dele e puxei ele para perto de mim. Aí era o chapéu dele. Aí veio o outro abençoado, mas rapaz, espancou o rapaz. Rapaz, em nome de Jesus, calma, não bata no rapaz, o rapaz já está imobilizado. Calma, não, é ladrão, calma, cara. O nosso propósito é abençoar. Mas às vezes nós deixamos a emoção subir à nossa cabeça. Então, amados, é algo que nós precisamos entender, que nós caminhamos com Cristo. E qual é a finalidade de Cristo? É abençoar. E qual é a minha e a sua finalidade? Abençoar. É cuidar. É porque lá em cima, lá no céu, nós vamos ser mais cuidados do que nós somos cuidados na terra. O amor que vive dentro de nós tem que florescer, tem que sair. Precisamos entender que Cristo, Ele é o centro da nossa vida. Eles estavam sentados na mesa com Cristo quando Ele parte o pão. Ali eles se reconheceram. O que Cristo diz para nós nesta noite é que não adianta nós brigarmos. Nós devemos orarmos e buscar a presença de Deus. Assim como nós recebemos uma notícia maravilhosa da cura da mãe do pastor, amanhã vamos receber notícia de curas de pessoas que colocaram seus nomes aqui, mas através da nossa oração, através da nossa união, através da graça de Deus sobre as nossas vidas, e vamos ser diferenciados do povo lá fora. É essa diferença que Cristo quer para a gente. Esses homens pensavam que Cristo ele ia fazer uma revolução através de espada, mas Cristo fez a revolução através da cruz. E através da cruz, você e eu estamos vivos até hoje, para a glória e honra do nosso Senhor. Amém, amados? Aleluia.